o Mel Gibson e a irmã. Lembrando que o Mel Gibson é um cara que vem de fora, porque ele é australiano, né? Exatamente. Então ele, além de não ser nascido e criado em Los Angeles, ele é estrangeiro, né? Então ele falou que chegou lá e era pra um projeto ali com o Christopher Walken. E aí ele falou que tinha acabado de ler um livro sobre a Idade Média e ele puxou esse assunto. Só que aí o Christopher Walken começou a falar sobre métodos de tortura na Idade Média. E ele falou que a conversa foi ficando pesadaça. E a irmã dele levantou e saiu, foi embora. Ela falou, não, vou sair fora. Saiu fora. Tá pesado. E aí ele falou que o cara ficava olhando pra ele de um jeito assim, muito sinistro. E ele foi desviar o olhar, falou, pô, não tô conseguindo mais olhar pra esse cara. Ele olhou, tinha um letreiro no topo de um prédio, 666. Que isso, tá maluco. Aí ele falou que naquele momento ele concluiu que Christopher Walken era o anticristo. Olha a conclusão. Portanto, Aí ele disse, naquele momento eu já tinha decidido não fazer o projeto com ele. Sim. Então, assim, um cara esquisito, isso é uma coisa, né? Walken. Aí, nessa mesma entrevista, ele fala, ó, Los Angeles é um lugar muito perigoso, dá pra se perder muito fácil. Se você não tiver uma cabeça boa, você se perde. Veja o que aconteceu com várias celebridades. Então ele fala, tem que saber jogar o jogo. Se você souber jogar o jogo, você consegue durar mais tempo, né? Esse envolvimento dele com essa produtora aí que fez o Som da Liberdade... Sim, deu uma zebra também. Deu uma mega zebra e eu lembro dele falando que no próximo eles estavam montando um documentário que ia dar ruim em Hollywood, porque eles iam mostrar como é que o negócio funciona, essa questão de maldade com crianças, esses cultos, que, enfim, aí eu tô evitando as palavras-chave, não sei se o YouTube encrenca, mas que haveria, aí entra nessa teoria pesadaça, que cada vez a gente começa, o Epstein, que aconteceu a lista do Epstein, né, do Jeffrey Epstein, quer dizer, tem tanta fumaça envolvendo Hollywood e maldade com criança, né? Cara, não é possível que não é possível que não tenha um fundo de verdade. Um negócio. É porque acaba que vem a galera birutaça, tipo Alex Jones. Que fala do como é, Chrome lá, Adenocromo. O problema é que o até falar pra isso o Alex Jones. Isso, Somebody Chrome. Somebody Chromes. O Alex Jones também é um birutaça, mas é aquilo, meu irmão. O Alex Jones, de 10 coisas que ele fala, 4 são muito certas. E ele acerta com uma antecedência de 2 décadas, né? Pô, o cara previu o Bin Laden derrubando literalmente. É mesmo? Tem o Jeffrey Epstein, ele já falava. Ele falou de um atentado com as Torres Gêmeas. Que o Bin Laden ia atacar avião nas Torres Gêmeas. Pode catar aí. Ele telegrafou essa parada. Tem um cara que é o Freeman, que é o codinome dele, que Half-Life. Dizem que ele e o Alex Jones e o Freeman previram. O Freeman falou até que ia ser dia 11 de setembro. O cara falou a data. Por causa de um cálculo cabalístico que ele fez. Acertada. Ele falava já do Jeffrey Epstein. Ele previu o Bohemian Grove. Sim. Previu e filmou, né? Foi o cara que ele falou durante anos que tinha esse local onde os grandes líderes dos Estados Unidos encontram em São Francisco, na Califórnia. Faziam rituais. Clube de alto nível. E aí todo mundo falava que ele era um biruta. Aí ele foi lá e filmou. O ritual, né, da parada, em frente ao coruja de pedra. Coruja e tal. Mano. Então, assim, o filme, Jeffrey... O filme de Olhos Bem Fechados também deve ter um fundo de verdade naquilo lá. Aí tem aquela De Olhos Bem Fechados depois que saiu o filme, começou a pipocar um monte de notícia, tipo em Reddit, essas coisas assim, de galera confirmando que aquilo é um retrato de cultos que acontecem em Hollywood. Teve O Reddit explodiu, tinha um tópico só sobre o filme. Da galera contando história, essa coisa de que... Teve uma mina que veio aqui que é dominatrix, né? Sim. Que ela é convidada por umas festas, tipo, fechadas, assim, Veneza. Puta festa, E- ela não sabe. Aqui no Brasil quem vai. rola, aqui no Brasil rola também. Aqui também rola, mas lá é top, top. não, Itália que ela é- vai, ela tem acesso a certas coisas e certas coisas não vai. Ela vai, ela não sabe na hora onde Ela vai deve separar. ter que assinar até termo de sigilo lá de Mas ela falou que non-disclosure. certos ambientes ela não pode ir, ela só pode ficar. Sim. E vai pra fazer certas coisas e não sei o quê. Sim. É igual a festa do pedir. Você tinha a primeira festa, a segunda festa e a terceira festa. Mas não aconteceu ao mesmo tempo. Horários diferentes. É horário diferente. Quanto A mais primeira tarde. era até meia-noite, a segunda era de meia-noite até as 6 da manhã e a terceira era quando tava clareando o dia já já do tô dia dormindo seguinte. essa hora. Então. 10 horas tô na E cama, pra que pire. tanto óleo de bebê? Tem a que White Party e tem a Freak Off, né? a White Freak Party é aquela das branquelas, né? Do filme, né? Que a galera vai de branco, né?
É que Sim. o Terry Crews faz o papel do P. Diddy, né? É isso aí, do P. Diddy. Então assim, tem alguma coisa bizarra. Agora, não necessariamente é todo mundo, né, que está em Hollywood. Mas Não, parece que pra assim, chegar no topo do topo, é isso o cara que eu ia falar. acha que tem que ele ter. tem que bater algum cartão ali, É meu isso que eu ia falar. Às Eu vezes acho é que, assim, se você não quiser escutar um dia inteiro o Roberto Carlos, você vai ter que pelo menos, sei lá, comer uma mandioca, alguma coisa. Não sei se eu entendi. Também Daniel, cara falou em agora código eu não entendi nada do Roberto Caramba. Carlos e mandioca aí. Escutar a música que a pessoa não gosta, né? Tá. Porque você sabe que o exército americano usa como pra torturar, botar uma mesma... Aí usava a música do Metallica, né? Sério? Imagina um muçulmano ouvindo Metallica o dia inteiro, porque ele nunca ouviu aquela pá. É verdade. Mas Battery. caras como o Tom Cruise, esses caras que são muito mega famosos. Mas o Tom Cruise tem a própria seita, isso que é legal. isso é verdade. Acho que ele não precisa dessa Vamos seita deixar o Afonso Solano Deixa ele falar. falar sobre Tá. isso. Aí, vamos lá. Olha só, Aí- Vou fazer. Ele falou que vai elogiar, né? Para que eu tenho pouco dedo É o pra dedinho, fazer. não dá. Não tem Ficou pouco ruim. dedo. o 3D. A gente o faz dedinho. assim, ó. Faz assim, se Protege aí. afasta. O 3D e o Daniel, eles estão Levanta um pouquinho mais. e o Vilela, pelo visto, Cadê? estão receosos de falar da grande seita do meu colega escritor de fantasia, Elron Robert. Cara, os livros dele, vê se você acha os livros dele. Ele é um Os livros escritor. do cara aí, poxa, o cara ele Ficção transforma- científica, né? mano? Ficção científica. É, E aí Dianetics. Tem coisa que é melhor você transformar os seus livros em uma religião. Nossa. Poucas pessoas Alguém fizeram fez isso. isso Ele, né? antes dele, sabe quem? Quem? Lovecraft. Lovecraft. Mas não foi ele, Não os foi caras. ele, Foi depois dele. Mas virou, né? É. Os mitos de Cthulhu lá são Necronomicon. os deuses transulgatianos e tal. Você, enquanto o nosso Especialista em Curupira. Constantine brasileiro, uma Ele me deu rápida esse apelido uns observação. anos atrás. Você acha que Lovecraft, de alguma forma, ele estava sendo... Ele era um canal de, Então. de algo do outro lado? Pô, não Que é tão... tem essa teoria? Que ele era um... Dizem que tem uma galera que defende que todo artista pode ser, de certa Tem um maneira, link. para o bem ou faz para o sentido. mal, É. um link de algo Tem bom, uma intuição algo criativo, mais uma intuição. aflorada. Tem, por exemplo, no espiritismo há quem diga que os escritores, as pintoras mais criativas, assim, com seus universos, que elas estariam pegando lembranças de outros mundos, de vidas de onde eles vieram O e tal. Aí tem Platão toda uma fala questão do mundo. Ou então a espírita. psicografia também. Mundo das ideias. De que tipo assim, o cara criou um universo, tipo eu lá, criei lá o Kurgai, lá do Espadachim de Carvão, e que isso teria uma inspiração inconsciente Uhum. de um outro mundo, de uma outra vida que eu teria tido. Não um mundo aqui na Terra, não, mas um mundo alienígena. Sim. Aí dentro da cosmogonia kardecista, digamos Sim, assim, resumindo entendi. aqui. Tá. O Lovecraft, ele tem tinha uma arquitetura do mal muito bem montada. E totalmente fora do... Tipo assim, a inspiração dele veio de onde? Não de outro escritor, né? Exatamente. Veio de outro lugar, né? Tinha uma coisa ou outra ali de Rei Amarelo, não sei o quê. Exatamente, Sim. exatamente. Mas era muito cru. Caraca, Não, é incipiente, inspiração. né? Carcoça? Como que é? Carcoça. Isso. Exatamente. Eu acho que assim, O Conan é antes dele ou é depois? Acho que é depois, né? Ou é O contemporâneo? Conan, ele era contemporâneo. eles até eram Eles eram amigos, né? penthouse. Eles eram Tem amigos. uma vibe parecida. Tem, né? ele pegava umas ideias lá. Eu ia falar justamente isso. Na verdade, a mitologia do Conan vem da mitologia do Lovecraft, na verdade. Parte. Oi? É mesmo? Tipo assim, sempre tinha um feiticeiro fazendo merda. É. Um lambão, feiticeiro lambão. Saiu um tentáculo e aí ele falava, é o Shogot, sei lá o que, uma massa amorfa, aí chamava de um nome que lembrava o Lovecraft, assim. Entendi. Tinha uns Não, nomes que... E dizem, eu nunca vi nenhuma entrevista sobre isso, nem nenhuma declaração sobre isso, mas dizem que era uma homenagem ao Lovecraft. Era meio que uma troca que era uma, de que era uma universo. homenagem, assim. Entendi. Tipo C.S. Lewis e Tolkien. É assim. isso, Pegava exatamente. emprestado, tipo, Exatamente. cara, Tipo o muito Rogério maneiro essa Vilela ideia. e Solano. Entendeu? Entendi. Talvez os caras falem A isso. gente rouba um Sim, negócio. sim. Rouba não, faz parte, né? Você pega emprestado, pega um quid pro quo, personagem né? Uma mão dele, lava a outra. fazer uma. Eu acho isso Pô, que maneiro. legal. Isso, o do Lovecraft é impressionante mesmo. Então, Ou pode ser também um pouco de loucura. a do história que eu ouvi é a gosto- seguinte. eu tendo mais pra essa segunda opção aí da loucura. Eu acho que ele era Não. tão biruta, que a criatividade dele atingiu um nível tão transcendental que eu acho que é birutice. Acho que ele não canalizava nada, não. Acho que ele era só um Antes cara de você mega entrar, criativo. Sim. Eu vou discordar de você, porque eu acho que dentro do meu conhecimento, do cara que é biruta,
o Biruta, ele não tem uma organização da birutice como o Hollywood coloca. Se você for conversar com esse, por exemplo, eu já apontei pra ele, contado, o Dahmer lá, o Jeffrey Dahmer? Jeffrey Dahmer, pois é. Ele era uma raridade, assim, um cara que tinha uma... Mais organizadinho, né? Ele era mais organizado, mas ele não tinha uma... Imaginação, talvez? ele não tinha uma fantasia pra aquilo. Sei. Tipo lá o Son of Sam, que falava que o cachorro Son era o of Sam. demônio. É. Aí quando o jornal bota assim, o cachorro era o Essa história demônio... Son of Sam é mal contada, É tá? mal Mas depois contada, pois porque depois é uma outra parada. A gente até falou no Banqueiro X disso. Vários jornalistas que investigaram acordaram com formiga na boca, né? O Son of Sam, né? Tá no documentário, né? Então, supostamente. Mas aí é outro assunto, vai aí, senão embaralha. Que a gente pira, né? A gente que a gente começa fica aí, falando que os outros são xarope, e aí depois eles que são, olha lá, não concluem o assunto. muito maneiro. Mas o meu ponto era só o seguinte, raramente o maluco ele tem uma organização assim de escrita, tipo, esse deus aqui, ele é filho desse deus e ele me mandou matar porque isso aqui vai levar a tal lugar. Normalmente é um negócio muito louco, tipo assim, o quadro na parede mandou matar a minha mãe, entendeu? Era uma coisa muito, sei lá, uma voz sem lógica, né? Sem lógica. Então eu não sei se a loucura dele... Ele era um cara deprimido pra caramba, então, triste. eu ia por aí, eu esperava. Ele é meio recluso, assim. Ele era total recluso. Tinha uns ele era traumas, meio, tinha ele era medo bem de ir no recluso. subsolo, não entrar Ele no túnel. tinha, ele era cheio de... E por isso que eu falo. E tem uma questão também de xenofobia, né? Que o pessoal trata bastante. Exato. Era com estrangeiro, era com o quê? Eu não acho que isso aí é um assunto, assim, eu acho que é muito reducionista, porque na minha visão, muitas das passagens dos livros do Lovecraft, que a galera fala, o Lovecraft é racista. Os personagens dos livros do Lovecraft, muitas vezes são pessoas muito simples, que exercem o seu preconceito da época contra estrangeiros. Sim. Se ele em si... O Lovecraft casou com uma judia. Então, assim, acho que é muito... o cara era um salto racista. Meio... Entendeu? Acho que às vezes a galera confunde uma crítica que pode de fato existir. Eu acho que se você contextualizar na época... É muito antigo também, né? Tem gente que não sabe qual é a época do Lovecraft, acho que é anos 60 é um negócio. Fora né? por aí. Se você contextualizar com a coisa da época, você consegue compreender um pouco melhor porque que ele pensava daquela forma. Então, mas o que eu tô questionando não passando pano. Ninguém tá passando não tá pano inocentando aqui. o cara, mas era meio socialmente aceito. Era socialmente aceito. Infelizmente, né? Mas eu queria dizer o seguinte, o cara não era, entendeu? Botava o gorro da Ku Klux Klan e você ia escrevendo. Não faz sentido quando você vai ver a história do cara. Ele tinha aquele preconceito tradicional da época, que se tu não tivesse, inclusive, tu era esquisito, né? Tu era excluído se tu não tivesse, né? Mas não era exatamente como a turma que gosta, às vezes, de criar uma narrativa, de que, olha aí e tal. Você fala, não, calma, cara, é o personagem dele que está falando isso, entendeu? E era muito uma coisa mais contra estrangeiro. Ele tinha um apreço pela cultura anglo-saxã. Como a maioria deles tinha, do tipo, essa é a grande cultura que leva o mundo pra frente e tal. Então ele falava mal de árabes, falava mal. Mas não é ele, é o personagem dele, né? Olha aqui, rapaz, bem olha a carinha de biruta. Uma cara de... Carinha de biruta. Você bate na porta, o cara abre e é esse cara, eu falo, obrigado. Ele tem cara de mordomo que mata a família. Era o mordomo o tempo todo. Mas eu perguntei pro Daniel se você acha, você que é um cara que lida com anjos e demônios. Sim. Será possível que ele tinha tentáculos transcendentais então, falando por ele? Tem um cara chamado William Schnoebelen, que ele já foi de várias ordens ocultistas e tal. Nos livros ele bota até os diplomas dele lá. Eu acho doido isso na vida. Eu acho que foi, né? Um livro é Lúcifer Destronado, quem quiser, ou Entrevista com o Ex-Vampiro, ou Sangue nos Umbrais, né? Tem vários. Ou Space Invaders, que é um livro interessantíssimo que ele fala de alienígenas. Space Invaders? Space Invaders, igual o jogo, né? Pra quem não conhece. Então, assim, esse cara, ele foi de uma ordem que é de uma maçonaria egípcia chamada Antigo Primitivo Rito de Mênfis e Mizraim, que é espúrio no Brasil, mas mais na França é mais forte, né? Tinha o rito de Mizraim, que o Cagliostro lá, aqueles caras que reuniram na Itália, né? Então eles reuniram um rito italiano com um rito francês, aí tinha o rito de Mênfis e o rito de Mizraim. Aí juntaram os dois, virou o rito de Mênfis e Mizraim. Lembrando que Mênfis é uma cidade no Egito e Mizraim era o nome hebraico para o Egito, né? Então, nesse tipo de sociedade secreta, tem certos conhecimentos bem alto nível esotérico. Por exemplo, esse cara, William Schnoebelen, e um outro
ocultista. O William Schnobel hoje é judeu messiânico, né? Mas o Léo Zagami é... Ela fez todo o caminho. Caraca, o cara É, fez... ele zerou, né? Ele jogou Não, a porque boleta ele